Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Convidar uma galera para estar aqui com a gente. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos nessa. Deus te abençoe. Boa noite, seja bem-vindo. Bora lá. Galera, a live de hoje vai ser os códigos. Vou transbordar os códigos do livro da semana. O livro é Dinheiro Não É Problema, Você É. Para deixar registrado aí, nós estamos na jornada dos 30 dias. Nós já estamos na parte final da jornada. Hoje foi o 18º dia da jornada. Tem um link na bio lá do Insta. Só clicar, passar para dentro. Criação de novos hábitos. Se você precisa ou conhece alguém que precisa, hábitos definem os seus resultados. Então, é uma área onde você pode trabalhar, onde você pode se desenvolver, e a gente está na jornada dos 30 dias, que são 30 dias consecutivos na aplicação de novos hábitos ou substituição de hábitos que você tem. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Tá me ouvindo bem aí? O áudio está tranquilo? Vou transbordar os códigos do livro Dinheiro Não É o Problema, Você É. Um livro bem interessante, gosto muito dessa área de finanças, acho que sempre temos muito a aprender. Boa noite, Ana Flávia, seja bem-vinda. Essa parte de finanças é uma parte que sempre acredito que traz bastante ensinamento, então é um livro que basicamente vai falar sobre mentalidade, sobre paradigmas, sobre crenças limitantes em relação ao dinheiro, e essa é uma área que sempre tem muito a nos ensinar, muito a nos oferecer, porque de forma geral todos temos paradigmas em relação ao dinheiro, sobre finanças. É um tema que não é muito tratado na escola, não é muito tratado em família, então todos nós, a grande maioria de nós, tem dificuldade para administrar o dinheiro que ganha, e como eu sempre faço questão de reforçar, o segredo não está no quanto, o número, o quanto você ganha, mas sim o como você gasta. Então dá para tirar sempre grandes ensinamentos desses tipos de conteúdo. Então, bora para os códigos, que eu acho que vão ser bastante válidos. O nome do livro é Dinheiro Não É Problema, Você É, de dois autores, Gary Douglas e Dr. Dan Heer, seria o nome dos autores. Então, são dois autores desse livro. Como eu já falei, fala sobre finanças, e os principais códigos eu vou colocando aqui e trazendo reflexão sobre esses códigos, porque eu acho que ajuda bastante, principalmente na questão da mentalidade financeira, que eu acho que é uma área onde todos nós temos muita dificuldade. Qual é o único preconceito do mundo que não se pode superar? Qual é o único preconceito do mundo que não se pode superar? A pobreza. Isso é um código do livro. Se você tiver dinheiro, é uma reflexão importante. Se você tiver dinheiro, nada importa. Cor, religião ou grau de loucura. Apenas fique rico e será visto como excêntrico. Então ele traz um ponto de vista bem interessante, que quem tem grana nunca é visto como louco, é visto como excêntrico. Então ele quer colocar um paradigma financeiro e aí que na real a nossa sociedade de forma geral se comporta assim. Os paradigmas financeiros, a forma como você trata as pessoas, estão muito relacionadas ao dinheiro. Se o cara tiver muito dinheiro, dificilmente ele vai ser chamado de louco, né? Se você tiver dinheiro, nada importa, sua cor, sua religião ou grau de loucura. Então o único preconceito do mundo que não se pode superar é a pobreza. Então ele faz o link no livro que se a pessoa é pobre, ela vai ser discriminada, e se for rico, mesmo que seja um cara louco, desde que ele tenha dinheiro, ele será respeitado. Então
algo sobre a nossa sociedade atual que eu acredito que faça muito sentido. O estado de abundância é o estado natural das coisas e a consciência de pobreza é um estado mental que criamos. O estado de abundância é o estado mental das coisas, é o estado natural das coisas, e a consciência da pobreza é um estado mental que criamos. E aí ele coloca toda a questão de contexto de sociedade, família, a forma como você é criado e doutrinado, seja por sistema de ensino, pela nossa cultura de crenças, por exemplo. É claro que é um livro americano, mas se a gente trouxer para a realidade do Brasil, faz todo sentido do mundo. Você está cercado por crenças limitantes relacionadas a dinheiro em todas as áreas da sua vida. Adinardino, seja bem-vindo. Flávio, seja bem-vindo, boa noite a todos. Nós estamos falando aí dos códigos do livro Dinheiro Não É Problema, Você É, que está muito relacionado à mentalidade e está trazendo uns códigos bem importantes à parte de finanças. O estado de abundância é o estado natural das coisas, ou seja, ele traz no livro que o estado, se o homem não intervisse, o estado natural do universo, da natureza, é prosperar, é progredir. Se você planta semente, ela prospera. Se você deixar, ele cita o exemplo da estrada, que se a gente parasse de usar se a gente parar de usar alguma estrada e com o tempo, conforme o tempo for passando, a natureza vem e toma conta. Então, ou seja, o estado de abundância é o estado natural das coisas e a consciência de pobreza é um estado mental que nós criamos. Um estado mental que nós criamos, ou seja, é a forma como nós enxergamos isso, as crenças limitantes em relação ao dinheiro. Pessoal, vocês que entraram, aí sim, um abraço, Flavão. Vou pedir para clicar no aviãozinho ali, convidar pelo menos 5 pessoas para estar aqui com a gente, que eu acho que é uma live falando sobre finanças, ela agrega para todo mundo. Grande general, obrigado, valeu, tamo junto. Então o primeiro código ali, vou repetir para vocês que chegaram. Qual o único preconceito do mundo que não se pode superar? É a pobreza. Se você tiver dinheiro, nada importa. Cor, religião ou grau de loucura. Apenas fique rico e será visto como excêntrico. Ele traz para... Valeu, Flávio, mandou para 18. Ele traz que a pessoa, quando fica rica, começa a fazer as coisas, deixa de ser considerado louco e passa a ser considerado excêntrico. Então, que o dinheiro seria ali um parâmetro de derrubar barreiras, né? Então, por isso que ele coloca a riqueza como sendo algo que se deve buscar por isso. O estado de abundância é um estado natural das coisas e a consciência da pobreza é um estado mental. E aí eu incluo as crenças limitantes enquanto sociedade, as crenças limitantes do nosso sistema educacional, que é sempre muito falado, muito questionado, por que não temos aula de finanças na escola, na formação de base, para que você tenha uma sociedade mais consciente financeiramente, e aí começar a equilibrar aquela conta, começar a derrubar esses paradigmas que, na minha visão, se não caiu, já está caindo. Então, por exemplo, essas novas gerações, essa galera mais nova, até por nós que estamos vamos dizer assim, no meio do ciclo ali, por exemplo, meus filhos já são muito melhor orientados financeiramente do que eu, os filhos deles têm certeza que será melhor, então essas gerações que estão vindo, até por essa difusão de informações que a gente tem sobre finanças, tende a trazer gerações cada vez melhor preparadas. E quanto mais consciente financeiramente, menos preso em qualquer tipo de sistema você vai estar, seja o sistema político, seja o sistema financeiro, que é o sistema de bancos. Conforme essa cultura de grana fosse enraizando e essas novas gerações forem ficando mais conscientes de que a conta é muito simples, não, esse é um ensinamento que eu faço, não está no livro, tá? Isso é meu. Isso é uma coisa que eu faço questão de ensinar e questão de divulgar para todo mundo que tem contato comigo. O segredo não está em quanto. O segredo não está em quanto você ganha, está em como você gasta. O segredo nunca estará em quanto você ganha. Então, hoje, principalmente com essa difusão de finanças e a galera aprendendo a administrar melhor como gastar o seu dinheiro, e aí às vezes a gente vê falar, fala assim, não, cara, tem muito
milionário que não tem qualidade de vida e tem muito cara que ganha salário mínimo e tem. E tem algumas pessoas que ganham salário mínimo e tem. Hoje eu entendo que isso é uma realidade, isso é uma verdade. Tudo está em como você gasta. Se o cara não sabe administrar o pouco, ele também não sabe administrar o muito. E o cara que tem o muito, que não sabe administrar, ou ele vive em pé de guerra com os controles financeiros dele ali, ou rapidinho ele vai se desestruturar, vai perder o dinheiro. Isso justifica, e para mim fica muito claro quando você lê em livros de finanças que fala, por que as pessoas que ganham prêmios na loteria, em 4, 5 anos no máximo, voltam para onde estavam ou devendo, pior do que quando ganharam o prêmio. As perguntas, a reflexão é simples. Você acredita mesmo que onde você está hoje, se você ganha um prêmio na loteria, 100 milhões de reais, e a pessoa que ganha realmente, infelizmente, acredita no que eu vou falar. Você acha que dá para você conviver com as mesmas pessoas? Você acha que o fluxo de pensamentos que você tem consegue gerenciar esse fluxo de dinheiro? Ah, não, é simples. Quem tem muito, contrata muita gente. Cara, não é assim que funciona. Você vai subindo por níveis. Não tem como você aprender a forma como uma pessoa que ganha R$1.000 é muito diferente da forma como pensa uma pessoa que ganha R$100.000 por mês, por exemplo. Elas pensam coisas diferentes, elas estão em lugares diferentes, elas convivem com pessoas diferentes, elas têm acessos a experiências, lugares e pessoas diferentes que vão influenciar a forma como ela administra esse dinheiro. Então, tudo isso, quando a gente está falando em finanças, a mentalidade financeira, os paradigmas e crenças, tudo isso influencia muito. Então, um código desse, que o estado de abundância, ele é natural, e a consciência de pobreza é um estado mental que nós criamos, para mim é completamente válido e verdadeiro. A forma como você enxerga o dinheiro está diretamente relacionado com o seu mindset financeiro. A forma como você enxerga a grana está diretamente relacionada ao seu mindset financeiro. Como a gente acredita que só pode ter prosperidade quem tem muito dinheiro, o cara esquece de tirar o melhor estado de prosperidade da sua situação atual. E aí, a partir do momento que eu conseguir fazer isso, tirar o maior estado de prosperidade possível da onde eu estou, aí conforme eu vou avançando, bem provavelmente porque é uma conta subjetiva. Você consegue ser feliz onde é que você está, independente se eu te mudar de lugar, você vai levar essa felicidade junto. Se você não é feliz onde você está, não é o dinheiro que traz a felicidade. É a forma como você administra isso, é a forma como você expande essa consciência que você já tem. É por isso que às vezes eu acho que fica meio confuso quando a gente vê na mentoria lá, o Pablo falando lá que não é quando você tiver o dinheiro é que você vai ser. Você tem que ser para que o dinheiro venha. E aí eu acho que é muito confuso, porque como nós fomos educados a acreditar que, fora as crenças limitantes, que dinheiro é sujo, que dinheiro não dá em árvore, todas essas coisas que são feitas para implementar na cabeça da grande massa, as crenças limitantes em relação ao dinheiro, para o cara não querer buscar, para o cara não querer estudar, porque eu acho bonita e muito romantizada a questão das crenças, mas não é possível de uma forma geral que a grande, imensa maioria consiga ascender às classes sociais. Só que qual que é o segredinho na minha visão? Não precisa de você ter muita grana para você ter muita prosperidade. O segredo não está em quanto você ganha, está em como você gasta. Ferramenta, ele trouxe algumas ferramentas legais que eu acho bem prático para ajudar a trabalhar o seu mindset e a forma como você enxerga dinheiro. Uma ferramenta, ele deu dois exemplos que eu achei bem práticos. Torne a situação maior do que o universo. Então, por exemplo, você dá com um problema financeiro, torne esse problema maior do que o universo. Aí quando você pensa em tornar o problema maior que o universo, fica meio confuso. E aí um exemplo que eu trouxe para poder fazer os links melhor por exemplo, você consegue imaginar o amor que você tem por um filho, o amor que você tem pela pessoa amada, por um pai, por uma mãe. Tenta imaginar esse amor como maior que o universo. E aí você consegue imaginar, porque você ama tanto, com tal intensidade, com tanta força, você fala, nossa, cara, eu consigo encher o universo com esse amor aqui que eu tenho pela pessoa que eu mais amo. Para mostrar o quão forte é quando você
quando é alguma coisa tem essa intensidade. O que ele está querendo fazer com isso? Diminuir a importância que nós damos para problema financeiro. Tenta preencher, nesse mesmo exemplo que eu falei, tenta encher o universo com um sentimento, por exemplo, em relação a um problema financeiro. Existe algum problema financeiro que você consiga preencher o universo de tão sério que seja esse problema? Você vai ver que não. Fala, não, cara, peraí, é sério, mas não é assim também. É para você tirar essa força, para você começar a derrubar esses paradigmas, essas crenças. Esses problemas existem, mas são resolvíveis. Não é algo impossível de se resolver e que você consegue administrar, que é o que ele está querendo remeter. Eles não são tão importantes ou não têm toda a força que a nossa mente dá para eles. Esse é o segredo. Uma outra, e isso eu já praticava na vida, pratico bastante, principalmente em situações em que você está vendo, você quer uma coisa, mas você não consegue, às vezes, ter pertencimento. Isso aqui é uma ferramenta para aumento de pertencimento. Faça o seguinte exercício. Por exemplo, quando você vai idealizar uma meta, algo que você queira, tem que fazer sentido. É a questão do propósito. Às vezes a gente fala muito de propósito, de trabalhar no emprego que você sempre sonhou. Enfim, tem umas coisas que são meia... na minha cabeça, na forma de enxergar, não são materiais, mas essa aqui ela é muito material. Se o dinheiro não fosse problema, o que você escolheria? Então, às vezes, eu costumo perguntar para as pessoas. Na hora que a gente vai definir, por exemplo, a hora que a minha esposa vai definir alguma meta, alguma coisa assim, ou para algum amigo, quando quer alguma sugestão, como que eu deveria definir essa situação? Eu faço geralmente essa pergunta. Se o dinheiro não fosse problema, não segue pelo dinheiro. Se o dinheiro não fosse problema, o que você escolheria? Boa noite, Pablo. Seja bem-vindo. Se o dinheiro não fosse problema, qual você escolheria? Isso vai te dar um norte de para onde você deveria ir. Porque muitas vezes você faz as escolhas influenciadas pelos seus paradigmas financeiros. Se os paradigmas não existissem, se você conseguisse sair fora da cena e olhar de fora e colocar só o que você quer, só o que queima no seu coração, só o seu propósito. Por exemplo, o carro, a casa, qual você escolheria? Esquece o preço. Não olhe para o preço e só define pelo seu gosto, para aquilo que você quer. E isso bem provavelmente vai te dar dois ensinamentos. Uma, vai te dar o norte, pelo qual você deve seguir, pelo que você deve lutar. E o outro é o complemento do código aqui, que na real, nem sempre você escolheria o mais caro e nem sempre escolheria o mais barato. Tá? Aqui é uma dualidade, vale para os dois lados. Se o dinheiro não fosse problema, o que você escolheria? Na real, nem sempre escolheríamos o mais caro e nem o mais barato. Escolheríamos o que é melhor para nós. E isso aqui muda todo o jogo. Por quê? Porque quando você, e é um dos meus grandes lemas de vida atualmente, eu vi isso, eu acho que num livro. Demore o tempo que for preciso para definir aquilo que você quer. Não tenha pressa em definir aquilo que você quer ou sonha. Mas uma vez definido, depois de definido, corra atrás com todas as suas forças. Porque eu te garanto que vai valer muito a pena. Mas tem que ser algo que queima no seu coração e essa ferramenta aqui é algo que te ajuda a definir isso. Se o dinheiro não fosse problema, o que você escolheria? Se você conseguir responder essa pergunta com sinceridade, vindo do dentro do seu coração, isso aqui vai ser um grande norte. Para onde eu iria? O que eu faria se o dinheiro não fosse problema? Na real, você não escolheria nem o mais caro e nem o mais barato. Talvez, né? Você não escolheria não necessariamente o mais caro ou o mais barato, e você escolheria o que é melhor para você. Então é um grande norte de o que fazer, como traçar suas próximas metas. Você precisa aumentar o seu merecimento em relação a dinheiro. Para isso, precisamos superar os vários paradigmas que nos ensinaram, entre aspas. Esse eu já citei, né? Observação. O dinheiro não dá em árvore, o dinheiro é sujo, vários paradigmas que a gente tem em relação ao dinheiro. Só que aí eu coloquei uma observação que é minha, tá? Presta atenção aqui para ver se faz sentido. Você precisa aumentar o seu merecimento. Então, quando a gente fala em aumentar merecimento, muitas vezes as pessoas ligam a mais dinheiro. Eu precisar querer mais dinheiro. E isso é perigoso. Porque se falta de pertencimento, falta de merecimento é um problema, você se iludir por uma meta que você nem queria a ter que alcançar, vai levar a parte que eu coloquei, que é uma observação minha.
Você precisa aumentar o seu merecimento de dinheiro e para isso precisamos superar os vários paradigmas que ensinaram. Família, criação, sistema de ensino, tem vários paradigmas em relação ao dinheiro que estão na sua cabeça e você não tem consciência disso. Então um dos paradigmas é que dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore. Só que eu coloquei uma observação que é minha. Cuidado para você não inverter o paradigma. Por que é inverter o paradigma? Fala, não, tal, porque me falaram que o dinheiro era sujo a vida inteira e agora minha chave virou, não tem essa história de dinheiro é sujo, não, eu quero dinheiro. E aí o cara passa a ser obcecado por dinheiro. Aí ele passa a viver em função do dinheiro. Aí ele deixou de ser um escravo da falta de merecimento para virar um escravo do dinheiro e correr atrás do dinheiro a qualquer custo. Então você só inverteu o paradigma. Se antes você achava que não merecia o dinheiro, você passa a achar que tudo é plausível de ser feito pelo dinheiro. E aí você só mudou de paradigma. Então isso quando a gente fala de virada de chave, quando a gente fala de mudança de paradigma, você tem que tomar cuidado para você não deixar de ser escravo de uma extremidade e virar escravo da outra. Ah, não, então o dinheiro é sujo. Então eu sou escravo dessa ponta aqui. Eu não consigo prosperar, eu não consigo achar o meu propósito porque eu sou escravo de um paradigma que dinheiro é sujo, que dinheiro não é bom. Aí eu passo a achar que o dinheiro é a solução para tudo, que o dinheiro compra tudo. E aí eu viro um ganancioso sem escrúpulo e me prendo na outra extremidade. Nem o daqui não era bom, mas o para onde você foi também não é. Então, com essas viradas de chave, a gente tem que tomar cuidado com essas inversões de paradigma. Porque inverter o paradigma é a mesma coisa de se ter continuado com o mesmo paradigma. Ele não vai te resolver nada. Você vai terminar num ponto final onde você não tem controle sobre aquilo que você escolheu. Você não tem intenção, você não é intencional, você não está ciente do que você sente, do que você gosta, o que você quer. Por isso que eu gosto daquela pergunta lá. Se o dinheiro não fosse problema, o que você escolheria? Se pague primeiro, isso aqui é algo que, assim que eu entrar na Estrela da Vida, um dos pilares da Estrela da Vida é finanças, e eu quero falar muito sobre isso aqui, porque isso aqui é algo que impactou muito a minha vida, impactou muito a minha realidade. A gente vê vídeo no YouTube, um monte de nego falando sobre isso e tal, mas quando você vivencia isso, quando na prática você vive isso, você colhe os frutos, tem os impactos de controle financeiro na sua vida, o único arrependimento que você tem é de não ter começado antes. Então, o próximo código: se pague primeiro, comece com 10% e viva com o restante. Se essa for a prioridade, o universo ajudará. E eu achei bem interessante isso aqui, tá? Boa noite, Elaine. Eu achei bem interessante esse código pelo seguinte: se pague primeiro, ou seja, para você fazer a sua reserva. Então, comece com 10% e viva com o restante. E aí, isso aqui eu acredito muito nisso, é a questão da frequência que seu cérebro vive. Se for prioridade para você guardar o dinheiro, o universo vai te ajudar. Se a prioridade for fazer dívida, o universo também vai te ajudar. Eu coloquei uma observação, né? O universo sempre vai te dar mais daquilo que você quer. Então, se você quer mais poupança, ele vai te influenciar, ele vai te ajudar, ele vai criar circunstâncias, receba mais disso que você faz, seja poupança ou seja dívida. Então, ele fala com o universo, o que você está querendo? É poupança? Ele vai te ajudar a aumentar essa poupança. O que você está querendo? É dívida? Ele vai te dar sempre mais daquilo que você quer. Então isso aqui é bem interessante. Se pague primeiro, comece com 10% e viva com o restante. Se essa for a prioridade, o universo te ajudará. E se a prioridade for fazer dívida, o universo também te ajudará. Boa noite, Helene. Melhora sua arte de fazer perguntas, é algo que dentro da mentoria do Jogo da Vida o Pablo fala muito, a arte de fazer perguntas. Melhora sua arte de fazer perguntas. Isso aqui é bem interessante para mudar a forma como a gente pensa. Por exemplo, às vezes você sempre pensa no problema. E olha que legal, uma forma de fazer pergunta. O que se requer para, aí você completa a frase, aparecer? Então, por exemplo, como é que nós podemos completar essa frase de uma forma positiva? O que se requer para aparecer mais dinheiro? Ou para mais dinheiro aparecer? O que se requer para mais dinheiro aparecer? Ou seja, o que eu preciso fazer, o que minha mente precisa pensar para mais dinheiro aparecer? Ou seja, é melhor do que você querer dinheiro. Ele fala que é melhor do que você afirmar
querer dinheiro, faz mais sentido você contextualizar no sentido do que eu faço para mais dinheiro aparecer, ou seja, ferramentas de novas fontes de renda, novas formas de construir dinheiro, entendeu? É mesmo você mudar seu mindset, ao invés de pedir, você construir. Como pode melhorar, como eu posso, na questão, por exemplo, que eu falei de guardar os 10%. Eu não consigo guardar os 10%. Como que eu posso melhorar? Posso estudar sobre finanças, eu posso fazer um controle financeiro, eu sempre sugiro, que isso aqui não é do livro, isso aqui é meu. Você quer, cara, você vai começar toda a literatura que você fala, o cara fala guardar 10%, guardar 30%, aí você fala que não consegue, e eu sei que não consegue mesmo, mas o quão longe você está de conseguir, a grande maioria de nós não sabe. Então, se você quiser começar a guardar 10%, como é que você vai fazer? Antes de ser possível você começar a guardar 10, comece a pensar, estudar e fazer coisas relacionadas a finanças. Renner, mas o que dá para fazer se eu não consigo guardar? Pega um papelzinho de pão, uma folha qualquer e começa a anotar cada centavo dos seus gastos, todo dia. Porque, por exemplo, em geral, boa noite, Carlos Henrique, seja bem-vindo. Em geral, a gente tem uma noção, estou falando para a grande maioria das pessoas, como eu falei no início da live, hoje a consciência financeira está um pouco melhor e tem pessoas que já conseguem utilizar com uma excelência um pouco maior as ferramentas de finanças que existem, principalmente essa galera mais nova. Mas a grande maioria de nós geralmente controla só os gastos grandes. Prestação de casa, aluguel, prestação de carro, e não anota o centavinho, o real que gasta ao longo dos dias. E isso, na grande maioria dos casos, tem um impacto gigantesco sobre as suas contas. Você só não tem consciência disso. Você só não sabe me falar o quanto, qual é o valor. E isso é um problema, porque ali vai te dar grandes indicadores para você começar a ver as áreas que você pode trabalhar. Mas aí tudo que eu vou falar daqui para frente agora é paradigma, tá? É crença limitante. Mas eu vou deixar de tomar minha cervejinha no final de semana. E eu nem falei isso, eu falei só para você anotar. Só de eu falar, seu cérebro já dispara um monte de gatilho. E eu vou ter que viver igual um rico miserável, ridicando as coisas para meus filhos, não vou poder fazer as coisas que eu gosto, blá blá blá. Isso tudo é paradigma, coisa que está na sua cabeça, porque eu não falei nada disso. Comecei vendo minha mãe, o Carlos colocou aqui, ó. Comecei vendo minha mãe, fazendo contas nas compras de mercado, exatamente. E aí tem várias coisinhas simples que você pode começar a fazer antes de começar a querer guardar. Tem outras coisas que você pode fazer que vão te ajudar muito. Então, por exemplo, uma coisa que eu e minha esposa não fazia, e aí com o tempo, estudando sobre finanças, nós começamos a fazer coisas que tem custo zero. Primeiro, fazer compra com uma lista. Tá cortando aí? Voltou aí? Tá ok aí? Voltou? Tá me ouvindo? Alô, alô? Me dá um ok no áudio aí, por favor, se voltou. A internet deu uma osciladinha aqui. Ok, beleza? Então, como que a gente... tem várias iniciativas que você pode fazer a custo zero que vão ser o próximo passo ou o micro resultado que você pode ter para te ajudar na área de finanças. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente começou a mudar, ir para o supermercado com a lista de compras. Então, fazer em casa, ir conferindo nos armários. Geralmente você tem muita coisa que, quando você não faz esse tipo de controle, você vai para o mercado sem uma lista, sem nada, tem muita coisa que perde, passa da data de validade, você joga um monte de coisa fora, porque não tem controle. Você dá uma olhadinha mais ou menos, sabe o grosso que tem que comprar. Papel higiênico, arroz, feijão e tal. Não faz a lista, porque quando você vai fazer a lista, você tem que dar uma verificada nos armários, vai lá olhar. E aí, querendo ou não, às vezes você acha um negócio cair lá no fundo, uma bolacha, por exemplo, tá com a data de validade vencida, vou ter que jogar fora. E aí você começa a controlar esses pequenos desperdícios, esses pequenos dinheiros que a gente não leva muito em consideração. Quando você não tem controle, você vai ignorando, vai tocando de qualquer jeito, achando que aquilo não faz diferença na sua vida, você vai tocando e vai deixando. Se você fizer uma lista para ir para o supermercado e focar na lista, você vai perceber que já vai ter ganho. Você vai começar a baixar o valor das suas compras automaticamente só de ter uma lista. Segunda dica, que é uma dica que qualquer canal de finanças que você entrar e a gente não coloca as coisas na prática para tentar, para experimentar, antes de sair de casa, para ir para o supermercado, toma um lanche na sua casa.
come um pão com manteiga, toma um copo de suco, não vá com fome fazer compra. Se você fizer a lista de compras na sua casa, se você tomar um lanche antes de sair, eu te garanto que no primeiro mês você vai ter uma redução no mínimo de 20% do valor da compra. É que a gente escuta isso, não coloca em prática, não tem resultado e fica retroalimentando essas coisas. Uma ação dessas pequena, que não custa nada, não depende de ninguém, que só depende de você, que você implementa e dá resultado, aí você já começa a ligar a antena. Fala, opa, eu não olhava para isso. Passei a olhar, realmente funcionou, eu tenho que olhar para algumas outras coisas. Então a parte de finanças, ela é extremamente melindrosa nesse sentido. Então algumas, já te dei três dicas aqui, 3 coisas que você pode fazer para implementar no seu lado de finanças para começar a evoluir a custo zero. Pega um papel de pão e anota cada realzinho seu, onde é que vai todo o dinheiro que você gasta ao longo de um mês. Eu te aconselho a fazer isso por pelo menos 120 dias, pelo menos 4 meses, anota todo santo dia. Renner, mas eu não tenho hábito. Começa um primeiro mês de teste, você não vai conseguir anotar tudo, vai falar um dia, o dia que você lembrar, volta lá e anota. A partir do segundo, terceiro mês, roda redondo. A hora que você conseguir fazer o primeiro mês redondinho, que anotou centavo por centavo, anota uns 4 meses seguidos. E aí você vai conseguir ter um diagnóstico, um raio-x perfeito das suas finanças. Aí você vai começar a entender esse negócio que eu estou falando. Aí já economizou lá 20% nas compras do mercado, aí essas contas que às vezes a gente paga atrasado, juros de cheque especial, essas coisas todas, você começa a pensar, fala, peraí, se eu começar a guardar aqui 10% do que eu ganho, eu não consigo começar esse mês, mas eu vou me preparar, vou trabalhar 6 meses aqui na lista, vou trabalhar nas despesas aqui, para me pelo menos zerar. O segredo não está no quanto você ganha, está no como você gasta. Então, primeiro, corte tudo que você puder. Você vai perceber que só desses controles você consegue trazer ou para o 0 a 0 ou, na grande maioria das vezes, para dentro do orçamento. Que o que mais que você pode fazer? As pessoas, para não começar, elas radicalizam. Ah, esse cara está falando de finanças, então ele quer que eu corte minha cerveja do final de semana. Quero não, porque eu não cortei a minha. Não é assim que faz. Final de semana, você gasta quantos reais de cerveja ou com as coisas que você gosta? Vai lá e estabelece uma meta de redução. Depois que você tiver um controle, que você souber me falar um número, esse negócio de falar mais, eu gasto mais ou menos. Esse mais ou menos que você acha é no mínimo o dobro ou o triplo, na grande maioria das vezes. A hora que você tiver um número, estabelece uma redução de 10% em cima do que você gasta. Então, vou te citar um exemplo. Se você toma 6 cervejas todo final de semana, não precisa cortar de uma vez, não, porque ninguém tem qualidade de vida dessa forma. Mas em vez de 6, passar para 5, dá? Aí você vai olhar e falar, opa, para 5 parece que já dá. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. Se todo final de semana você toma 6, você cortar para 5, no mês já deu 4. E aí você vai vendo que fazendo esses pequenos cortes nas áreas onde são supérfluas, e existem muitas na sua vida, você só não olha para elas para não ter que controlar, você já consegue mais uma redução significativa no seu orçamento. Então são pequenos ajustes que você consegue fazer nas suas finanças, igual eu falei. Toma um lanche para ir para o mercado fazer compra, leva uma lista, anota as despesas e depois de anotar as despesas, começa a refinar os seus gastos. Só aí você já vai ter uma redução de 30% do seu custo. Só nessas 4 que eu falei aí e sem, até agora não te fiz gastar nada. Vamos seguir nos códigos que eu ainda vou falar mais sobre isso. Você é um ser ilimitado. Você é um ser limitado, mas com uma mente limitada. Você é um ser ilimitado, ou seja, você foi feito por Deus para usufruir do que tem de melhor nessa terra. E aí eu não estou falando em termos só materiais, tá? Em todos os sentidos. Que óbvio que apesar de ligarmos prosperidade muito ao material, ao financeiro, tem coisas na vida que não tem preço. E aí cada um vai definir essas coisas na vida que são importantes para si. E uma boa parte delas não tem dinheiro que compra. Boa noite, Daniela, seja bem-vinda. Então você é um ser ilimitado com uma mente limitada. Doutrinado, olha que legal, esse código é bem poderoso. Você é um ser ilimitado com uma mente limitada, doutrinado para pensar, ser, imaginar e receber o limitado. Ou seja, você é um ser super poderoso que foi doutrinado a acreditar que é muito menos poderoso do que realmente é e aceita receber só o que acredita ser possível. Ou seja, quando você vê aí algumas pessoas falando assim,
Você quer uma mudança, ela primeiro tem que acontecer na sua mente. Esses negócios, todas essas coisas que eu falei, por exemplo, em relação a finanças, nada disso funciona, sabia? Se na sua mente elas não funcionarem, esquece. Na prática não vai funcionar. Se você, na sua mente, não conseguir conceber que é possível guardar 10% do valor que você ganha todos os meses e ao final de um ano você vai ter mais de um salário seu guardado, se você, na sua mente, essa ideia não conseguir ser materializada, dificilmente na prática você consegue executar. Porque tudo começa na mente. Você é aquilo que você pensa. Então, nada que não é possível de ser pensado ou concebido na sua mente é impossível de ser materializado e vice-versa. Tudo que você é capaz, não é desejar e sonhar, não. Ah, não, eu quero uma Land Rover. Tá, você acredita com todas as suas forças que é possível, você é capaz de trabalhar para, o que você é capaz de fazer em termos de entrega para conseguir o que você quer. É desse sentido que eu estou falando. E não tem sonho grande ou pequeno, tem aquele que você se acha capaz de alcançar. E se você não acha capaz de alcançar, o que você pode trabalhar para alcançar? Não é diminuir o seu sonho, é aumentar a sua capacidade de realizar. Você é um ser limitado, mas com mente limitada, doutrinada para pensar, ser, imaginar e receber o limitado. Como diz o Pablo, se você não entendeu o que eu falei, fique em paz. É um processo de evolução. Talvez nesse momento a mensagem ainda não faça sentido para você. A vida é no agora, quebre os condicionamentos e aprenda a escolher e estar presente. A vida é no agora, quebre os condicionamentos e crenças e aprenda a escolher e estar presente. Se você quer um amanhã melhor, esse amanhã melhor começa a ser construído hoje. Por isso que eu falei que tudo começa no pensamento. E aí lembra daqueles exemplos das finanças. Se você for capaz de imaginar esses exemplos acontecendo e for capaz de materializar, quanto mais vezes você pensa e coloca em ação e tem resultado e materializa, mais força você vai ganhando para poder construir esses tipos de coisa. Próximo código do livro, que eu achei bem interessante, e apesar de ouvir isso, não sei se todos conseguem viver na intensidade que esse código tem. Todo dia é uma nova oportunidade de recriar a sua vida. Todo dia é uma nova oportunidade de recriar a sua vida. Todo dia é um novo começo. Até hoje eu nunca tinha feito controle financeiro. Amanhã eu vou começar. Então hoje eu vou dormir, amanhã eu começo esse controle financeiro. Todo dia é uma nova oportunidade de recriar a sua vida. Isso aqui eu acho que está relacionado com aquela mesma pergunta lá, se o dinheiro não fosse problema, qual você escolheria? Como você gostaria que o seu trabalho fosse? Essa resposta pode guiar os seus próximos passos. Como você gostaria que o seu trabalho fosse? Essa resposta pode guiar os seus próximos passos. A primeira coisa, isso aqui eu já falei sobre hábito, tá? A primeira coisa que aparecer, ou seja, o próximo passo, pode não ser o passo final, mas é assim que você escolhe as coisas que são seus trampolins. Ou seja, o primeiro passo não te leva ao destino final, mas te tira da onde você deveria ter saído. Esse é um código extremamente poderoso. Boa noite, Deoblando, tudo bem? Boa noite, Leandro, seja bem-vindo aí. Como você gostaria que seu trabalho fosse? Essa resposta pode guiar os seus próximos passos. A primeira coisa que aparecer pode não ser o passo final, mas é assim que você escolhe as coisas que são seus trampolins. Observação, que é essa que eu acabei de te falar. Te tiram de onde você precisa sair. O primeiro passo não te leva ao destino final, mas ele te tira de onde você precisa sair. Cara, esse código, para mim, ele é muito importante. Ieda, seja bem-vinda. O primeiro passo não te leva ao destino final, mas te tira de onde você precisa sair. Isso vale para qualquer mudança, isso vale para qualquer hábito. E se primordial fosse a habilidade de alcançar o que você deseja verdadeiramente na vida? E se primordial fosse a habilidade de alcançar o que você deseja na vida? O como cria a necessidade de compreender. Apenas peça ajuda do universo. E aqui entra de novo lá no pensamento, na ação. Primeiro o processo começa aqui. O como ele vem pelo caminho. Você pode, é a frase minha, tá? Porque eu aplico para mim. Gaste o tempo que for necessário para definir o que você quer. Uma vez depois de definido, coloque todas as suas forças nisso. O como vem pelo caminho.
Porque muitas vezes a gente traça um objetivo e quer todo o mapa pronto. Não é assim que funciona. Na grande maioria das vezes não tem todo o mapa pronto. Você vai começar a caminhar e vai construir o como no caminho. Então você tem que saber onde é que você está e onde você quer chegar. O como chegar lá, na grande maioria dos casos, para grandes coisas na nossa vida, o como vai acontecendo no caminho. Garanto que todo mundo tem uma história de coisas que conseguiu. Eu tenho a história da minha casa, tem altas coisas que eu falo, cara, como que deu certo? Você não sabe, você sabe o que você quer e Deus vai organizando e as coisas vão acontecendo. Mas primeiro você precisa saber o que você quer. Suas habilidades e talentos podem te trazer dinheiro. E aí é uma coisa que a mentoria vem falando muito, que é a monetização do propósito, né? Ele está irritado. A monetização do propósito. Você definiu o seu propósito, aquilo que você quer fazer, transbordar esse conhecimento para o mundo, para outras pessoas, e com isso o dinheiro vem, e não ao contrário. Se você priorizar primeiro a grana, na grande maioria dos casos isso não funciona. Tome a decisão, que aí remete ao que eu acabei de falar, tome a decisão de ser mais do que você é, e o como virá no caminho. Tome a decisão de ser mais do que você é, e o como virá pelo caminho. Ou seja, se você está num ponto e precisa avançar, se você ficar muito preocupado em como isso vai acontecer, você vai perceber que é muito difícil sair do lugar. E ao passo que você fala, cara, aqui onde eu estou não está legal e eu quero ir para o próximo nível. Eu vou começar a trabalhar o como vem pelo caminho. Se você não estiver disposto, isso aqui vale para todas as áreas da vida. Se você não estiver disposto a sair da zona de conforto, como poderá receber mais? Se você não estiver disposto a sair da zona de conforto, como poderá receber mais? Isso vale para atividade física, vale para qualquer coisa que você queira melhorar. Em qual área da vida você precisa melhorar? Sua alimentação, atividade física, você quer aprender um novo idioma, você quer implementar esses controles financeiros que eu falei? Qualquer coisa dessa, qualquer coisa que você quer, envolve te tirar da zona de conforto. É a questão do primeiro passo. O primeiro passo não te leva ao destino final, mas ele te tira da onde você precisa sair. Se você não estiver disposto, e aí aqui é uma das coisas que eu falo com todo mundo, não tem como ninguém te ajudar, não existe quem tome essa decisão por você. Você está numa zona de conforto, se você não optar por sair, se você não quiser mudar, se você não estiver disposto a sair da zona de conforto, como poderá receber mais? E aí mais é qualquer tipo de resultado que você queira. Isso aqui vale bastante reflexão. Se você não estiver disposto a sair da zona de conforto, como poderá receber mais? Aí aqui, de uma forma geral, acho que todo mundo passa um pouco por isso. Evite pessoas tóxicas. Você só é surpreendido quando não está prestando atenção nas pessoas. Evite pessoas tóxicas. Você só é surpreendido quando não está prestando atenção nas pessoas. Ou seja, é aquela questão de você não ficar muito preso. Sempre vai existir aquelas pessoas que não vão colaborar, sempre vai existir as pessoas que de alguma forma vão te prejudicar. E se você ficar muito preso, nossa, ele não me ajudou, nossa, não me deu a mão, poderia ter me ajudado, não me ajudou. Você gasta muita energia se martirizando, ao passo que se você continuar seguindo, se você continuar tocando sua vida, isso volta. Aí ele fala de dinheiro emprestado, que às vezes você empresta, a pessoa não paga. Se o cara ficar, o que você precisa tirar de aprendizado? Cara, quais sinais essa pessoa já tinha me dado que não pagaria esse dinheiro e mesmo assim eu emprestei? Então é procurar em você para você não cair no erro novamente, mas não ficar se martirizando. Passou, acabou, vida que segue, vamos ganhar o outro dinheiro e bola para frente. Se você não perceber que o clima esfriou, isso aqui ele traz um exemplo bacana, ele está querendo exemplificar o código anterior, né, das pessoas tóxicas. Se você não perceber que o clima esfriou, você passará frio, ou seja, se o tempo esfriar e você não estiver ligado no que está acontecendo, você vai passar frio? Você vai passar frio, não tem escolha, é ação e reação. O tempo esfriou e você não percebeu, você vai passar frio. Se a pessoa for uma pessoa tóxica, ou alguém que vai te prejudicar, e você não prestou atenção nos sinais, no que está mudando, vai acontecer. Já aconteceu? Pega os aprendizados e siga em frente. Se você não perceber que o clima esfriou, você passará frio. Sim. Tamo junto, general. Um abraço, valeu. Vale a mesma coisa para pessoas. A ideia é se tornar cada vez mais consciente do que está acontecendo.
certo? Ou seja, é estar presente, é ser intencional, é estar no aqui e agora. Por isso que eu indico muito para quem não vive muito no presente fazer meditação. Meditação é um exercício de presença gigantesco. Eu fiz um bom tempo e ajuda muito mesmo. Isso aqui eu tenho trazido em outras lives e o filme traz muito disso, tá? Ressignifica o passado e recrie seu futuro. O que passou, você não pode mudar o seu passado. Você pode mudar a forma como você lidar com eles, como você ressignifica. Você ir lá e tirar a força, se isso te prejudica de alguma forma, ir lá ressignificar, mudar a forma como você vê aquela situação. Você pode ressignificar o passado e recriar seu futuro. Ou seja, se você tem um paradigma em relação ao dinheiro, que é o tema do livro, né, finanças. Você tem um paradigma em relação ao dinheiro. Não, cara, minha vida financeira nunca vai melhorar. O seu futuro, bem provavelmente, é uma vida que não vai melhorar financeiramente. Boa noite, Fabi, seja bem-vinda. Se o seu paradigma é esse, sua vida financeira realmente não vai melhorar. Você está preso que não tem como seu futuro ser diferente se você acredita nisso. Se você não for lá e ressignificar, que é uma das coisas fortes que o livro traz, se você não ressignificar seu passado, se você não for lá e mudar, falar, não, peraí, até aqui foi assim, mas a partir de agora eu vou fazer a listinha do supermercado lá que eu falei, vou passar a tomar um lanche para ir fazer minhas compras. Você está recriando o futuro. Ou seja, qual é o código? Ressignifica o passado e recria o futuro. Faz muito sentido. Lembrando, você precisa colocar em prática para você vivenciar. Teoria sem prática é obesidade mental que não te traz resultado. Então é uma coisa que, se você não fez, precisa fazer para você ter o resultado, para você julgar, para você avaliar se vale ou não. Próximo código. Trabalhe para aumentar sua capacidade de merecimento para que o universo leve a você o que você quer. Trabalhe para aumentar sua capacidade de merecimento para que o universo leve a você o que você quer. Ou seja, nós temos muitas situações em que você não se vê merecedor daquilo que você quer. E aí tem paradigma de pertencimento, às vezes crença familiar, pai, mãe, cônjuge, um colega da infância, um professor. Se você não aumentar essa capacidade de merecimento, ou seja, o que você quer ter para você, um bom ambiente, bons amigos, uma boa família, situação financeira, enfim. Trabalhe para aumentar a sua capacidade de merecimento, que o universo leva a você o que você quer, mas óbvio que isso é uma construção. Eu achei bem interessante, ele faz um paralelo no livro entre fora de controle e descontrole. Ele faz uma comparação, que não é a mesma coisa, uma coisa fora de controle e uma coisa descontrolada, ou uma pessoa fora de controle e uma pessoa descontrolada. Então ele sugere que você esteja fora de controle. O que é o fora de controle? É fora de crenças, fora de paradigma, o controle de te controlar. Então esteja fora de controles, que é diferente de descontrole. Ou seja, você está descontrolado em termos de perdido, preso aos paradigmas, então esteja fora de controle, não no descontrole. Eu achei bem interessante. Fora de controle no sentido de fora de coisas que possam te controlar. E aí ele traz algumas crenças, alguns paradigmas, principalmente emocionais, e que eu acho que nos interfere muito, né, nessa questão de finanças, que é uma coisa que o livro traz muito, também é importante. O propósito do dinheiro, e aqui foco na palavra propósito, tá? Propósito no sentido de bom, é aquilo que você quer. O propósito do dinheiro é quebrar os paradigmas das pessoas. O propósito do dinheiro é quebrar os paradigmas das pessoas. Lembra que eu falei lá no iniciozinho? Tanto pode ser uma alavanca de construção quanto um aprisionador de paradigmas, que serve, uma faca. A mesma faca que serve para cortar e preparar o alimento é uma faca que serve para matar uma pessoa. Então é o uso que você dá. Então o propósito do dinheiro é quebrar os paradigmas das pessoas. Tem pessoas que quebram os paradigmas e avançam. Tem umas que quebram um paradigma para ir para o outro extremo do paradigma, que é o que eu falei. E aí se prende também. Nossa, eu vivi uma vida muito limitada em relação ao dinheiro. Agora eu vou virar a chave e vou ter abundância. Aí você vai viver em função de ganhar dinheiro e correr atrás de dinheiro. Você continua escravo da mesma forma. Você só era escasso por um lado e vai virar obcecado por outro. Você só mudou o lado onde você está aprisionado.
não trabalho com foco no dinheiro e o dinheiro virá, por isso que eu no código anterior eu falei foco na palavra propósito. O propósito do dinheiro é quebrar os paradigmas das pessoas. Próximo código, não trabalho com foco no dinheiro e o dinheiro virá. Ou seja, precisa de ter propósito, precisa de achar aquilo que você queima no seu coração. Então, por isso que eu falei lá no início, gaste o tempo, que é algo que eu aplico muito na minha vida. Gaste o tempo que for necessário para definir aquilo que você realmente quer. Uma vez definido aquilo que você realmente quer, lute com todas as forças para conseguir o que você definiu. Mas geralmente, por mais que a gente pareça muito claro, você vai perceber que não é. Você vai perceber que a ideia de propósito, de significado, de você fazer algo e realmente toca seu coração, às vezes leva um pouco mais de tempo do que a gente acha. Às vezes você quer só por superficialidade, para impressionar outras pessoas, só por status, e isso não te move, sabe? Não te tira do lugar. E por último, o último código do livro, que eu achei bem poderoso, o livro como um todo, os códigos como um todo. O último código é: compartilhe da abundância e não da pobreza. Compartilhe da abundância e não da pobreza. Ou seja, mentalidade de crescimento, foco no que você quer conquistar. Que se você... acho que tem um aqui que eu até falei agora, quer ver? Que é o... Se você... É tipo assim, você cresce aquilo que você rega. Cadê aqui o como? Pananana. Tipo assim, se você pensar na poupança, o universo vai te ajudar a estruturar sua poupança, sua reserva financeira. Se você pensar em dívidas, ele vai te trazer, ele vai te dar mais daquilo que você quer. Então queira coisas boas. Compartilhe de abundância e não de pobreza. Aquilo que você quer, que o universo vai te dar. Então, se você quer condições para melhorar a sua parte financeira, ele vai te dar. Se você quer mais dívida, ele também vai te dar. Galera, para fechar, vou deixar o recado final. Tudo que nós falamos aqui em relação a finanças, as dicas que eu passei para controles financeiros, de coisas que dá para você implementar aí no seu dia a dia, espero que tenham feito sentido para vocês. Tudo isso aqui é hábito, tá? Eu tenho, não só porque eu estou na jornada dos 30 dias, estou fazendo a jornada, que é uma jornada de criação de hábitos, não só por isso, mas 100% do seu resultado está diretamente ligado a 100% dos seus hábitos atuais. Estou fazendo lá a jornada dos 30 dias, o link está na bio. Se conhece alguém que precisa modificar hábito, ou está precisando implantar novos hábitos em alguma área da vida, é só clicar lá no link da bio, cair para dentro do grupo. Lá todo dia tem o roteirinho das ações que é para ser feitas. E amanhã nós vamos para o 19º dia. Obrigado pela companhia, pela audiência, pelas interações aqui. Um grande abraço e até amanhã. Tamo junto. Até depois do fim.